Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, e vamos ler a partir do verso 42 até o versículo 47. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o verso 47. Todos encontraram? Diz assim, a palavra do nosso Deus, escrita por Lucas, o autor de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui, irmãos. Meus irmãos, já havia passado 2 semanas que o Espírito Santo havia sido derramado sobre as pessoas no dia de Pentecostes. O resultado do derramamento do Espírito Santo foram 3.000 pessoas convertidas. Agora que as pessoas foram convertidas, o Espírito Santo habita neles. O que a igreja do Senhor Jesus está fazendo? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para o texto. 2 semanas atrás, celebramos o dia de Pentecostes, como cantamos aqui. O Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. E o efeito daquele derramamento do Espírito Santo levou 3.000 pessoas à conversão. 3.000 pessoas receberam Cristo como Senhor e Salvador, e agora o Espírito Santo habita nessas pessoas. E como eles estão agora, após 2 semanas depois de serem cheios do Espírito Santo? É o que nós vamos analisar nesta noite, nesse texto. E o tema que eu quero refletir com os irmãos nessa noite é as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é o tema que eu quero destacar nesta noite. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo está no versículo 42. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é uma igreja firmada na palavra, vive em comunhão e tem uma vida de oração. Essa é a primeira marca de uma igreja que foi impactada pelo Espírito Santo. De uma igreja que agora está cheia do Espírito Santo. Ela é uma igreja firmada na palavra. Ela é uma igreja que vive em comunhão. E ela é uma igreja que tem uma vida de oração. Percebam que o verso 42 começa dessa forma. E perseveravam. O que é perseverar? O que é uma pessoa perseverante? Perseverar ou
perseverante, meus irmãos, é permanecer com frequência na busca de um objetivo. É não desistir, apesar de momentos de desânimo ou das dificuldades encontradas. É por isso que o que acontece com a igreja de Jerusalém é justamente isso. Lembremos que pouco antes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no Pentecostes. Os convertidos, ou seja, os 3.000 pessoas, ouviram a pregação do apóstolo Pedro. Estavam agora em uma nova realidade de vida. Para saber como deveria ser sua nova vida, teriam que atentar, meus irmãos, para a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era um ensinamento acerca da pessoa e das palavras de Jesus. Não há, meus irmãos, apóstolos nos nossos dias. Não existe mais, embora você vira e mexe, escuta uma pessoa se autoproclamando como apóstolo. Mas, biblicamente, isso não existe mais. Apóstolos são os que estão nas Escrituras. E para nós que temos a Bíblia completa, perseverar na doutrina dos apóstolos significa observarmos e aprendermos e pôr em prática a palavra de Deus. Isso significa permanecermos na sã doutrina, revelada nas Escrituras. E tudo que não estiver na palavra, recusarmos, por mais que aparentemente possa parecer algo de Deus. Então, a primeira marca desta igreja é a sua fidelidade à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos. E esse texto, meus irmãos, é extremamente importante, principalmente nesse tempo que nós vivemos. Porque nós vivemos num tempo onde há uma crise bíblica, teológica no meio da igreja evangélica. Há muitas heresias sendo ensinadas por aí, pregado por aí, e muitas pessoas estão dando amém para as heresias. E por que isso tem acontecido? Porque muitos crentes de hoje não estão fazendo como essa igreja fazia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo aquilo, meus irmãos, que os apóstolos aprenderam de Jesus, passaram para os crentes, para essas pessoas que foram convertidas no dia de Pentecostes. E agora que foram convertidas, e agora que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, sendo ensinado pelos apóstolos, sendo ensinado pelo apóstolo Pedro, o que eles fazem? Eles vão perseverar, eles vão estudar, eles vão gastar tempo, prestando atenção na doutrina dos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo enfatiza o ensinamento da palavra de Deus como uma das recomendações extremamente importantes. Por exemplo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Veja que o apóstolo Paulo diz para esse jovem pastor Timóteo. Paulo aqui, meus irmãos, já está com uma idade avançada. Essa é a sua última carta. Ele está preso quando ele escreve essa carta a Timóteo.
E ele deixa aqui uma recomendação extremamente importante para esse jovem pastor, que é Timóteo. Ele diz assim, no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo: tu, e esse tu é Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Veja a recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu. O que ele aprendeu? Ele foi ensinado. Paulo ensinou o evangelho para ele, mas também a sua avó e a sua mãe também ensinaram para ele. E Paulo diz: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça no evangelho da cruz. Porque, irmãos, isso é extremamente importante. Porque quando nós permanecemos na palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós perseveramos em conhecer a doutrina bíblica, nós não somos arrastados a heresias, a enganos, como nós vemos hoje. Então essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Mas veja que o apóstolo Paulo ainda diz mais. 2 Timóteo, agora no capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Veja que o apóstolo Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Agora veja o que ele diz no verso 2. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuna, quer não, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Veja a recomendação do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Não é pregar coisas da imaginação da tua cabeça, Timóteo. Não é ficar inventando coisas. É pregar a palavra. Isso é, meus irmãos, a ideia de perseverarmos. Ensinamento esse que os apóstolos estão dando para a igreja. Os apóstolos aprenderam de Jesus. No tempo dos apóstolos, eles foram muito atacados por muitas coisas, pelos falsos líderes da época, pelos religiosos da época. E o Senhor Jesus sempre ajudava eles a compreenderem as coisas que estavam sendo atacadas usando a palavra. E agora que eles aprenderam de Jesus, eles estão ensinando para essas pessoas que foram convertidas no dia de Pentecostes. A igreja aqui está nascendo. Está começando o trabalho. E a primeira coisa que eles ensinam para a igreja é que vocês precisam perseverar na doutrina. Meus irmãos, como igreja presbiteriana, prezamos pela pregação fiel das Escrituras, da doutrina sólida e o ensino contínuo. Quando o versículo 42 de Atos 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que essa igreja ama aprender, crescer e viver a verdade ensinada pelos apóstolos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós como igreja, como crentes, nós precisamos valorizar e muito a escola bíblica dominical, bem como todos os momentos em que a igreja favorece o ensino e o aprendizado. Porque só assim, meus irmãos, nós podemos aprender, conhecer a palavra de Deus e aí não sermos arrastados por heresias. Mas veja, volte lá a sua Bíblia para o texto de Atos 2, verso 42. Veja que o apóstolo diz aí, Lucas escrevendo, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles gastavam tempo, meus irmãos, em querer aprender. É como você
Um exemplo aqui, você quer fazer um curso de informática. Você não conhece bem informática, então agora você comprou um computador e você quer aprender. Então você vai se matricular num curso. E aí você vai estudar, vai querer conhecer toda a prática, o ensino da informática para poder dominar aquela máquina. Então, mas para isso você precisa perseverar no estudo. Conhecer o aparelho que você comprou e quer usar. Aqui é a mesma coisa. O texto diz que nós devemos perseverar na doutrina. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, continuar lendo, estudando a palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias. Mas, meu irmão, minha irmã, percebam que a perseverança daquela igreja, dessa igreja, não era apenas na palavra. Essa igreja também, meus irmãos, era uma igreja que valorizava a comunhão. Isso é interessante, porque o verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqui é interessante. Essa palavra aí, comunhão, é a palavra grega koinonia. Essa palavra koinonia, meus irmãos, ela indica o afastamento de interesses particulares e a união com outras pessoas para o cumprimento de alvos comuns. Ou seja, koinonia, portanto, é colocarmos de lado nossos interesses egoístas, visando somar forças para juntos servirmos ao Senhor. Esse é o significado dessa palavra koinonia, que foi traduzida para o português como comunhão. Assim, podemos afirmar que só existe essa koinonia, primeiramente porque há comunhão em Deus Trino, ou seja, a comunhão na Trindade, no Pai e no Filho e no Espírito Santo. E havendo comunhão com Deus, essa comunhão se expressará nas relações interpessoais. Isso significa, meus irmãos, que comunhão é viver a mesma fé, no mesmo espírito, com os mesmos objetivos. É importante cultuarmos juntos na igreja. Nossa comunhão, meus irmãos e minhas irmãs, deve ir além dos cultos, dos nossos encontros no domingo. Precisamos cuidar uns dos outros, orar juntos, suportarmos uns aos outros em amor. Eu tenho quase a legítima certeza, meus irmãos, o seguinte, que se na época dos apóstolos existisse celular, com certeza eles pegariam o celular e ligavam para o irmão: "Ei, meu irmão, como é que você está? Senti falta de você hoje no culto. Não apareceu, está passando por algum problema? Está precisando de alguma ajuda?" Isso tem a ver com comunhão. É se importar um com o outro. É estar orando um pelo outro. E é isso que essa igreja faz. Mas ainda, meus irmãos, há algo importante a sermos destacarmos aqui. No verso 42 de Atos 2 ainda nos diz: no partir do pão. E aqui é interessante. Por quê? Porque a igreja cristã do primeiro século, diferente do que nós fazemos hoje, nós celebramos a ceia sempre no primeiro domingo do mês. A igreja cristã, meus irmãos, ela celebrava a ceia todos os domingos. Todos os domingos, no primeiro dia da semana, o povo de Deus se reunia e celebrava uma ceia. Mas eles celebravam, meus irmãos, duas ceias, que o próprio texto aqui nos mostra. A primeira ceia que eles celebravam está aí no versículo 42, onde fala a respeito da ceia do Senhor, ou a comunhão da mesa. E por que eles fazem isso? Porque eles lembram do
que Cristo fez por eles. O partir do pão, meus irmãos, indica justamente isso. Eles lembravam que Cristo foi partido por eles e para eles. Assim, o momento do partir do pão era o momento do ensino do Evangelho. A ceia do Senhor, meu irmão, minha irmã, era e é uma proclamação do Evangelho de Cristo. A ceia do Senhor, meus irmãos, é um sermão para os nossos olhos e uma confirmação da palavra de Deus para nós. É um incentivo para nossas orações e uma expressão solene da ascensão de nossa alma para Deus. A ceia do Senhor, meus irmãos, é algo muito sério no meio do povo de Deus. Há um vídeo no YouTube onde uma igreja muito famosa, neopentecostal, estava num culto do dia de ceia. E o pastor dessa igreja, antes de pedir para os obreiros entregarem os elementos da ceia, ele começa a explicar o significado da ceia. Como eu faço aqui? Está correto. Mas, no meio da sua explicação, o outro líder dessa igreja, que é o dono da igreja, ele interrompe o pastor: pode parar com isso aí, não explica nada não, o povo já sabe. Vamos, obreiros, bora, vamos servir o povo. Está na internet isso. Meu irmão, minha irmã, o momento da ceia não é assim. O momento da ceia, meus irmãos, é algo extremamente importante para nós. Nós não podemos participar da ceia de qualquer maneira. Da analisação da ceia, não pode. É um momento aqui extremamente importante, porque na ceia nós lembramos o que Cristo fez por mim e por você. O pão partido que aponta para o corpo dele, que vai ser massacrado na cruz. O vinho que representa o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos justifica. Então a ceia não pode ser feita de qualquer maneira. Não é assim como esse pastor fez, interrompendo o outro pastor de maneira grosseira na frente da multidão de pessoas. E o pastor lá super sem graça. Não, meu irmão, não é assim. Não é dessa forma que a igreja do Senhor fazia. Eles levavam a ceia algo sério. Então, meu irmão, minha irmã, como podemos aplicar isso que eu acabei de dizer para as nossas vidas? Valorizando a ceia do Senhor, bem como todos os momentos de adoração. Mas percebam, meus irmãos, que há outra coisa importante ainda no versículo 42. Porque o verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, tudo o que essa igreja fazia, ela primeiro se prostrava diante do Senhor. Essa igreja, meu irmão, minha irmã, era uma igreja de oração. Eles tinham prazer em conversar com o Senhor em oração. Crente que não ora, meu irmão, minha irmã, não tem prazer de falar com Deus. Crente que não lê a Bíblia não quer ouvir Deus falar. Então, meu irmão, minha irmã, essa igreja é uma igreja de oração. Eu quero citar aqui alguns exemplos dessa igreja como igreja de oração. Por exemplo, o capítulo 3 de Atos, verso 1. Veja o que diz aí. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Meus irmãos, às 3 horas da tarde, Pedro e João já estavam se preparando para começar a orar. Essa é uma igreja que ora. Quer um outro exemplo? Atos, capítulo 4.
versículo 31. Veja o que diz aí. Olha o que o texto diz. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Antes deles começarem o trabalho de evangelização, eles já se consagravam a Deus em oração, se preparando para expor a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Quer um outro exemplo? Atos capítulo 6, versículo 4. E aqui é interessante, porque Atos capítulo 6 é o texto onde vai narrar para nós a eleição dos diáconos. Vai começar a surgir o ofício de diácono na igreja do Senhor Jesus, a partir daqui do capítulo 6 de Atos. As mulheres viúvas estavam reclamando, estavam precisando de mais atenção. Então os apóstolos se reúnem para escolher diáconos, homens, para essa função, para estar cuidando das mulheres. Mas veja o que os apóstolos dizem aí no versículo 4. E quanto a nós, quando dizem quanto a nós, está se referindo aos apóstolos. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. Estão vendo, meus irmãos, como é essa igreja? Como essa igreja ora. Enquanto a nós, vamos nos consagrar à oração. E aí passavam boas horas na presença de Deus, em oração. Quer um outro exemplo? Atos capítulo 12, versículo 5. Veja o que diz. Atos 12, verso 5. O apóstolo Pedro está pregando o Evangelho. E agora começa então a perseguição contra a igreja. Os judeus começam a se armar para perseguir os crentes. E aí Pedro, ele vai ser preso por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas veja o que diz o verso 5 de Atos capítulo 12. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Enquanto Pedro está preso, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus está orando. Enquanto Pedro está lá no cárcere, os irmãos estão aqui clamando ao Senhor pela vida do apóstolo Pedro em oração. Então, outro exemplo, Atos capítulo 13, verso 1. Veja que interessante esse texto. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo é o apóstolo Paulo. Veja o que diz o versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Verso 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja que interessante. Paulo e Barnabé vão ser escolhidos para se tornarem os missionários, para ir para vários lugares do mundo pregar o Evangelho. A igreja ora, a igreja jejua, o colégio apostólico se reúne então para ordenar eles. Mas percebam aí algo interessante. Como é feito, meu irmão, minha irmã, a ordenação, a consagração de alguém no Novo Testamento? Olha o que diz: impondo sobre eles as mãos. O colégio se reúne, o colégio apostólico, e ali se estende as mãos para Barnabé e Saulo para então consagrar eles e ordenar eles
a missionários. Por que é importante citar isso, meus irmãos? Não existe mais, no contexto do Novo Testamento, essa ideia de consagrar as pessoas, ungindo pessoas. Prática que nós vemos muito nos nossos dias. Se unge pessoas, se unge casa, se unge carro, se unge documento. Não existe isso no Novo Testamento. Aliás, apenas 3 pessoas eram ungidas no Antigo Testamento: o rei, o sacerdote e o profeta. Lembra do Salmo 133? O óleo ungido derramando na cabeça de Arão, que desce sobre a barba. Arão era o quê? Era um quê? Ele era consagrado, sim. No Novo Testamento, nós não temos mais esse tipo de prática, porque a imposição de mão substituiu essa prática de ficar ungindo pessoas que nós vemos nos nossos dias. Pessoas com garrafinha, algo chamado de óleos ungidos, e unge porta, unge carro, unge documento, unge cabeça das pessoas. Não existe mais esse tipo de prática no Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque a palavra ungido é a palavra Cristo. Cristo agora é quem nos unge. Essa prática que era feita no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que são sombras da realidade que viria. Que realidade é essa? Cristo. Cristo, meus irmãos. Por isso que nós não temos esse tipo de prática, mas no Novo Testamento, na igreja presbiteriana, nós não fazemos isso. Nós não ficamos ungindo casa, ungindo parede, ungindo porta, ungindo chave, documento, derramando óleo ungido na cabeça da pessoa. Não tem isso. Por quê? Porque essa prática não existe mais no Novo Testamento. Quando era para se orar, se impunha as mãos sobre as pessoas. E não tem esse negócio de ficar derramando óleo na cabeça das pessoas, como nós vemos muito nessas práticas em nossos dias. Mas por que as pessoas fazem isso, irmãos? Simplesmente porque as pessoas não querem ler as Escrituras. O crente se tornou, meus irmãos, preguiçoso na leitura da palavra de Deus. Antigamente éramos conhecidos como os homens da Bíblia. E hoje, meus irmãos, o crente não quer mais ler Bíblia. Quer inventar coisas que não estão no texto bíblico. E ao inventar coisas no texto bíblico, começa a ensinar e pregar uma série de heresias, e as pessoas estão dando amém porque não estão lendo o livro da palavra do Senhor. Aliás, foi o profeta Oséias quem disse: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a igreja evangélica hoje se tornou um grande oceano com apenas um palmo de profundidade. Por quê? Porque o crente deixou de fazer o que essa igreja fazia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí estão inventando coisas, criando coisas que não estão na Bíblia. Então, meus irmãos, qual é a primeira marca dessa igreja? Essa igreja é uma igreja firmada na palavra. Essa igreja é uma igreja que vive em comunhão. E essa igreja é uma igreja que tem prazer, ou tem uma vida de oração. Essa é a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. A segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é o temor e o poder. Essa é a segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Temor e poder. Veja o que diz aí o verso 43 de Atos capítulo 2. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Percebam, meus irmãos, que o verso 43 diz que em cada alma havia temor. O que isso significa? Temor significa, meus irmãos, reverência diante da presença
de Deus. É isso que significa o temor. Reverência. Porque está diante de um Deus que é santo. Então, quando nós estamos diante de um Deus que é santo, quando nós estamos reunidos em culto ao Senhor, para cultuar esse Deus que é santo, não há espaço para a gente ficar pulando, dançando, dando cambalhota, correndo para lá e para cá, como nós vemos em nossos dias. Aliás, meus irmãos, em matéria de reverência, nós precisamos admitir isso. O católico romano está dando um banho nos evangélicos. Porque você não vê essa bagunça, esse pula daqui, pula de lá, numa missa. Eu moro aqui do lado da igreja católica. Passo ali 9 horas, o sino toca, as pessoas sentam com reverência e se preparam para ouvir o sermão do padre. Você não vê ninguém pulando, dançando, dando cambalhota. Mas hoje a gente vê muito isso no meio evangélico. Onde está a reverência do povo de Deus? Os crentes estão vindo à casa do Senhor, à casa de oração, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, meu irmão, não é assim. Lembra lá do texto de Isaías, capítulo 6? Quando os serafins estão diante da presença de Deus, o que o texto diz? Que eles cobrem o rosto com as suas asas, porque não podem ver a santidade do Senhor. Estão num tremor e temor diante de um Deus que é santo. E assim, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser na presença de Deus. É assim que essa igreja fazia. Em cada alma havia temor, mas o texto ainda diz no verso 43: que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, meus irmãos. Eu quero dizer para você que Deus ainda opera. Que Deus, meus irmãos, ainda realiza milagres. Embora os sinais apostólicos tenham um papel específico na revelação, que é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o poder do Espírito Santo continua ainda agindo. Onde Deus está trabalhando, meus irmãos, vidas serão tocadas de maneiras milagrosas. E quando eu falo vidas milagrosas, de maneiras milagrosas, eu estou falando, meu irmão, de algo muito mais do que apenas uma cura física de alguma enfermidade. Estou falando de algo muito mais profundo. Porque o maior milagre que Deus realiza, meus irmãos, não é curar alguém de alguma enfermidade. O maior milagre que Deus realiza é a sua conversão. É tirar você do inferno e te colocar você na maravilhosa luz. O maior milagre que Deus fez na sua vida é colocar o seu nome no livro da vida, onde nada e ninguém pode te tirar de lá. Esse é o maior milagre. O maior milagre, meus irmãos, não foi curar uma mulher que estava doente há 12 anos com enfermidade. O maior milagre foi o Senhor Jesus dizer: os teus pecados estão perdoados. Essa mulher foi salva. Essa mulher foi transformada. Esse é o maior milagre, meus irmãos. Mas hoje, o crente só quer fazer esse tipo de milagre, só quer destacar esse milagre. Cura disso, cura daquilo. Não, estava desempregado, agora comecei a frequentar essa igreja, agora arrumei um emprego. Amém, louvado seja o Senhor. Mas o maior milagre, meus irmãos, é transformar o seu caráter. O maior milagre é dizer para você: os seus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre que a Bíblia nos ensina. Mas há aqui, meus irmãos, ainda uma terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja generosa. Essa é a terceira marca da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja generosa. Veja o que diz os versos 44 a 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, o cristão não pode ser egoísta. A verdadeira fé se manifesta em generosidade, hospitalidade e misericórdia. Isso é parte do testemunho cristão. Mas percebam, meus irmãos, que o verso 46 diz: com alegria e singeleza de coração. Ou seja, essa igreja era uma igreja que se alegrava em Cristo. Havia um espírito de gratidão e simplicidade nesta igreja. Os crentes da igreja de Jerusalém mostram que a igreja não é um fardo, mas ela é o corpo de Cristo. Mas percebam, meus irmãos, que o texto diz aí, no verso 46, que partiam pão de casa em casa. Como eu tinha falado para vocês, a igreja do primeiro século celebrava 2 tipos de ceia. A primeira é a ceia do Senhor. E a segunda é a ceia da confraternização, a ceia do ágape, a ceia do amor. O que era isso? Quando eles não combinavam de todo mundo trazer alguma coisa para comerem, para celebrarem ali a ceia, iam na casa um do outro. Levavam uma coisa, levavam outra, e todos ali felizes, juntos, na verdadeira comunhão, celebravam a ceia do amor. Então, meu irmão, minha irmã, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja firmada na palavra, é uma igreja que vive em comunhão, é uma igreja que tem uma vida de oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem temor e poder. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja generosa. Tem prazer de conviver com o irmão, tem prazer de compartilhar. Mas para a gente terminar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que dá bons testemunhos e é uma igreja missionária. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que dá bom testemunho e é uma igreja missionária. Veja o que diz o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, o testemunho desta igreja impactava os de fora. Mas percebam, meus irmãos, que o verso 47 diz: enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja não apenas dava bom testemunho, mas essa igreja também evangelizava. Por que evangelizava? Porque essa igreja é uma igreja missionária. Meu irmão, minha irmã, para crescermos, para uma igreja crescer, ela precisa evangelizar. Você precisa falar do Evangelho de Jesus Cristo. Seus vizinhos precisam saber quem é Jesus Cristo. Seus familiares precisam saber quem é Jesus. Seus amigos da faculdade, do seu trabalho, precisam saber quem é Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa evangelizar. E você precisa ser bom testemunho. Essa é uma igreja que dava bom testemunho. Pessoas que não eram crentes olhavam para os crentes que se reuniam ali e ficavam impactados pelo testemunho dessa igreja. E diz o texto que com isso contavam com a simpatia de todo o povo. Essas, meus irmãos, ou essas são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, tem essas marcas.
Hoje nós vemos muitas pessoas falando sobre igreja cheia do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é ficar gritando, não é ficar jogando paletó no outro para o outro cair, não é ficar correndo pela igreja, não é ficar fazendo nada disso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que é firmada na palavra, uma igreja que é cheia do Espírito Santo vive em comunhão, uma igreja que é cheia do Espírito Santo tem prazer em orar. John Knox, o pai do presbiterianismo, tem uma história linda que diz que a rainha da Inglaterra, que era inimiga da Escócia, diz a história que ela tinha mais medo da oração de John Knox do que as armas dos exércitos inimigos. Esse homem era um homem de oração. Que Deus nos abençoe. Que possamos, meus irmãos, aprender com essa igreja, de como ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar de pé. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Pela alegria, Senhor, de estarmos juntos como povo de Deus, como tua igreja. Como povo que entendeu o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque tu enviaste o teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Te agradecemos, ó Jesus, porque o Senhor orou ao Pai e Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja, Senhor, Deus Trino, que nos salvou, que perdoou os nossos pecados e agora nos chama a colocarmos em prática tudo que a sua palavra tem nos ensinado. Abençoe, Senhor, as famílias aqui presentes. Abençoe, Senhor, as crianças. Abençoe, Senhor, aqueles que nos visitam nesta noite. Guarde, Senhor, as nossas vidas. Nos dê uma semana cheia da tua santa presença, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a darmos bom testemunho para o louvor da tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. E agora, povo de Deus, igreja eleita do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós, hoje e para sempre. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.